E o anúncio da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk gerou uma onda de memes na internet. A notícia, é claro, dividiu opiniões nas redes sociais. Que o Twitter agora tem um novo dono, você já sabe. O bilionário Elon Musk desembolsou mais de 240 bilhões de reais e se tornou o novo dono da rede social. Mas a notícia não empolgou grande parte dos usuários da rede social. Pelo menos aqui no Brasil, uma das hashtags mais comentadas após a confirmação do acerto foi a #HipTwitter. O bilionário foi chamado de vilão. Os usuários não perderam tempo e usaram a criatividade com montagens sobre a notícia. Que tal um velório para o Twitter? Ou então o símbolo sendo apresentado por Musk ao estilo do Rei Leão. Teve até gente pedindo para um velho conhecido das redes sociais, Mark Zuckerberg, criar uma área para tweets dentro do Instagram. Bom, o fato é que o homem mais rico do mundo agora é o novo dono de uma das redes sociais mais famosas do mundo. O Twitter conta com mais de 217 milhões de usuários. A companhia agora vai ser uma empresa de capital fechado. Musk é um usuário ativo do Twitter e prometeu transformá-lo em uma plataforma de liberdade de expressão em todo o planeta, mas não deu detalhes das mudanças que pretende implementar. Ele realmente usa o Twitter, né? Ele viu um post do Zelensky, se não me engano, falando sobre a internet, a falta de internet. Ele liberou todos os satélites que ele tem da empresa para a Ucrânia, para que o país não sofresse tanto e não ficasse sem comunicação de internet. Achei bem interessante isso. Isso foi pelo Twitter. Mas para falar mais sobre a compra da rede social pelo Elon Musk, a gente conversa com o Christian Perrone, que é head de Direito e GovTech, do Instituto de Tecnologia. Christian, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. A gente vai falar sobre isso, né? O Elon Musk, a gente sabe que é dono de uma montadora de veículos elétricos, a Tesla, de uma empresa de exploração espacial, que é a SpaceX. O que será que ele quer ao comprar uma rede social como o Twitter agora? Olá, então, boa noite. Efetivamente, agora estamos num novo mundo, né? Vamos descobrir como é que vai ser a nova plataforma Twitter sob a nova direção do Elon Musk. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas o que a gente sabe é que devem existir mudanças, particularmente no que tange ao que a gente chama de moderação de conteúdo, né? Ou seja, a suspensão de contas, a retirada do ar de tweets, e isso deve vir com novas políticas para uma maior facilidade, uma maior acesso à plataforma, ter um maior número de pessoas podendo participar dela. Mas aí, qual vão ser efetivamente as mudanças, né? Devem vir pelo menos um botão de editar novos tweets, mas também deve vir maior facilidade de ter todas essas, digamos assim, conteúdos que hoje em dia a gente ainda se fica na dúvida de quais se eles são positivos, se eles são negativos. Ou seja, talvez as mudanças que ele quer para ter mais liberdade de expressão sejam um tiro no pé, gerando efetivamente maior desinformação, maior circulação de discurso de ódio, discurso racista. A gente não sabe muito bem o que tem por aí, muitas mudanças. Cristiano, uma boa noite da minha parte também. Uma das promessas do Musk é justamente combater os famosos robôs, ou seja, tirar eles desse jogo do Twitter, ou seja, que às vezes militantes usam robôs ali para influenciar. Saber de verdade que são pessoas que estão discutindo nessa plataforma, que esse é o maior sonho dele. É possível acreditar que nessa guerra contra os robôs ele vai conseguir acabar com eles? Olha, a verdade é que é difícil de identificar onde uma conta é efetivamente um robô ou onde uma conta é efetivamente uma pessoa que está agindo de uma maneira que parece ser robôs. Então, isso vai ser um ponto da dificuldade dele. O segundo ponto da dificuldade é definir o que é um robô, o que não é robô. O terceiro ponto da dificuldade é que nem todo robô é efetivamente negativo, né? Existem chatbots, por exemplo, são robôs que estão ali disponíveis para o público para responder perguntas, seja eles chatbots de empresas, seja eles, inclusive, chatbots que vão efetivamente dar informação para as pessoas que sofrem violência doméstica, pessoas que estão precisando de ajuda. Então, eliminar os robôs não é necessariamente o problema. Talvez melhor seria se ele tivesse uma ação mais proativa para acabar com robôs que estão dentro de
campanhas de desinformação, campanhas que efetivamente nos levam a discurso de ódio, campanhas negativas, né? Aí sim, as campanhas talvez fosse essa a teoria. Mas, de modo geral, não é fácil lidar com robôs mesmo. São muitas questões agora, né? Quando ele anuncia a compra por 44 bilhões de dólares. Quer dizer, esse negócio ainda tem que ser aprovado, mas de qualquer forma ele fala, é meio paradoxo, né? Porque ele fala em liberdade de expressão. Ele é um defensor da liberdade de expressão, mas, na verdade, ele fala também sobre limite de robô, ou saber o que é um robô ou não, para acabar com eles, que é para ter um controle maior de conteúdo. Mas, de fato, o negócio é gigantesco em valores, né? Como a gente falou aí, 44 bilhões, números de usuários, mexe em muita coisa. A verdade é que o Twitter é super importante, é uma das maiores plataformas do mundo. É uma plataforma que impacta na transmissão de informações acadêmicas, discussões políticas. A gente pode ver que o Twitter foi super importante durante a guerra na Ucrânia, está sendo muito super importante durante essa guerra na Ucrânia, foi no passado para questões da Venezuela, na Síria, e é importante para o debate político, inclusive no Brasil. Leva em consideração que daqui a pouco nós temos eleições e talvez uma das principais plataformas que tem milhões de usuários ativos no Brasil e no mundo seja o Twitter. Com essas novas regras, e aí? Será que ela vai respeitar as regras do Brasil? Como é que ela vai funcionar vis-à-vis as diferentes regulações internacionais, né? Se ele quer maior liberdade de expressão, talvez uma parte dos discursos que seriam ilegais em alguns países do mundo, como no Brasil, possam vir a aparecer nessa plataforma nova visão do Twitter do Elon Musk. Então a gente está aí vendo o que vai se desenrolar e para onde que vai essas mudanças com essa nova direção. Cristian, eu quero retomar algo que você falou no começo da nossa entrevista aqui no Jornal da Record News, sobre justamente essa liberdade maior e aí o risco de ideias de nazistas, ideias de discurso de ódio. O Twitter e a discussão no Twitter, ela tem elevado o tom e a gente vê aquelas questões de cancelamento, o que até o Elon Musk é totalmente contrário. Mas como dar essa liberdade para a praça pública que ele quer defender e, obviamente, com o propósito de todos serem ouvidos, mas não criar mais uma tensão, um ódio, uma raiva e afastar aí usuários, né? Porque quando a gente entra nessa paranoia de cancelar X, cancelar fulano, você acaba afastando, o público fala, poxa, eu não aguento mais escrever qualquer coisa aqui e ser taxado como isso, como aquilo. Esse é um grande obstáculo para esse ideal dele, não? Certamente, porque na verdade acho que a maior parte das pessoas no mundo o que mais querem é encontrar esse equilíbrio positivo, né? De ter um debate robusto, um debate com pluralidade de ideias, pluralidade de visões, mas sem que isso se desenvolva numa situação tóxica, né? Uma situação de violência, uma situação de polarização. Não é fácil, se discute no Brasil, se discute na Europa, se discute em diversos lugares do mundo como fazer esse equilíbrio. Ele está dizendo que ele vai fazer um equilíbrio mais para o lado do que ele chama de liberdade de expressão. O que eu diria que é diminuir barreiras, mas aí tem todos esses riscos, né? Quando você diminui algumas dessas barreiras, você pode atrair, então, esses discursos que são voltados para o ódio, discursos polarizados, discursos que efetivamente, em muitos lugares, seriam considerados como discursos danosos ou discursos com impacto negativo. Então, esse equilíbrio fino entre você ter um grau de moderação e você ter uma fluidez de discurso não é fácil e vamos ver como é que ele efetivamente vai conseguir trazer para essa nova visão dele do Twitter. É o desafio hoje de todas as big techs que mexem com isso, né? Essa é a questão, já foi discutida no Senado americano, enfim, vamos ver o que sai disso. Mas falando ainda dessa negociação, ela precisa ser aprovada oficialmente, ela vai ter que deixar de ter ações negociadas em bolsa, se tornar uma companhia de capital fechado. O que falta para o Elon Musk realmente se tornar dono do Twitter? Bom, aí tem todo o processo concorrencial aí, né, que precisa ser aprovado em uma série de países no mundo, né, porque é uma compra muito grande, né, então você precisa saber se isso não vai impactar monopólios, não vai impactar mercados, não vai dificultar o acesso dos consumidores a espaços e plataformas similares ao Twitter.
E tem, obviamente, que agora nós temos a aceitação do comitê, né, de gestor do Twitter, mas aí tem todo o resto das pessoas que são donos de ações, tem todo um processo aí que normalmente acaba levando meses, se não um período até um pouco mais longo para plataformas desse tamanho, para compras de empresas deste porte, digamos assim. Então, nós temos aprovações de diversas autoridades nos países, tem também a finalização dessa compra com todos os acionistas aí, que devem ainda gerar um pequeno grau de polêmica da finalização geral. Mas eles esperam que acabe até o final deste ano. O banco tem que liberar a grana para fazer o depósito na conta dos acionistas e a gente segue aguardando. Cristian, obrigado pela participação aqui conosco, analisando essa nova diretoria do Twitter. Um forte abraço e até a próxima. Um abração. Tchau, tchau. Boa noite.